sobre a capital mineira, Belo Horizonte. É para lá que nós vamos conversar com o Vitor Duarte, que está a postos para trazer para nós um panorama do que está acontecendo na eleição na capital mineira. Em outras cidades importantes do país, viu, Vitor? Nos últimos dias nós vimos que os candidatos a prefeito que estão disputando a reeleição apontam aí nas pesquisas, né? Despontam nas pesquisas como favoritos. Em Belo Horizonte não é bem assim. O que está acontecendo por aí? Explica pra gente, Vitor. Não é bem assim, viu, Pedro? Bom dia para você, para Thaís, Sônia, para todo mundo que acompanha a gente. Aqui em Belo Horizonte, quem aparece em primeiro lugar nas pesquisas é o apresentador de TV e deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos. Ele, desde o começo da eleição, desde o começo desse período eleitoral, desde que ele anunciou, sua campanha, que é o executivo municipal aqui da cidade, ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Antes ele estava um pouco mais isolado ali, na casa dos 30%. Os outros candidatos aí somando em torno de 10% a 15%. Mas com o começo da campanha eleitoral, essa diferença foi diminuindo um pouco. O atual prefeito, Fouad Noman, que é do PSD, que herdou a prefeitura do prefeito Alexandre Calil, que deixou o cargo para poder concorrer ao governo do estado e acabou perdendo para o Romeu Zema. O Romeu Zema ganhou aqui em primeiro turno. Ele aparece em terceiro lugar nas pesquisas, colado ali com o candidato Bruno Engler, que é do PL, o candidato apoiado aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A questão aqui em Belo Horizonte é que o Mauro Tramonte, ele veio de Poços de Caldas, ele já está aqui em Belo Horizonte há mais de 16 anos, ele apresentou um programa na Rede Record aqui de Belo Horizonte por 16 anos, um programa que ocupava ali boa parte da tarde, parte do almoço ali, início da tarde. Então é uma figura bastante conhecida aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi eleito deputado estadual, está no segundo mandato como deputado estadual, então ele apareceu aí no topo das pesquisas. O Fouad, como ele herdou a prefeitura do Alexandre Calil, sempre foi uma figura mais discreta, nunca teve muito ali contato com a mídia, ele convocava uma ou duas coletivas ali, mas nunca foi uma figura que se expôs muito, Ele vem aí do serviço público, ele foi funcionário do Banco Central, ele participou do governo Fernando Henrique Cardoso como secretário do Ministério da Casa Civil, participou aqui também, ainda filiado ao PSDB, participou do governo Antônio Anastasia, que foi aí o sucessor de Aécio Neves, mas sempre uma figura técnica, sempre uma figura que teve ali mais nos bastidores, nunca se expôs tanto. E aí, por isso, ele é candidato à reeleição. Acredito eu que por conta dessa não exposição dele, pelo fato dele ter dado a prefeitura do Alexandre Calil, que foi aí eleito em primeiro turno para ser prefeito na época ali da pandemia, ele foi bastante elogiado ali pelas medidas que ele adotou na pandemia, o que acabou fazendo com que ele fosse reeleito já em primeiro turno. E aí, 2 anos depois, ele então decidiu largar a prefeitura para ser candidato a governo do estado. E aí o Fouad Noman assumiu, então acredito que pelo fato dele não ser tão conhecido da população, hoje em dia, depois com o começo da campanha, principalmente com o começo do programa de rádio e TV, ele conseguiu subir um pouco nas pesquisas, mas acredito que por conta dele ser essa figura que ficava um pouco mais ali nos bastidores, ele não é tão conhecido aqui na capital mineira. Vitor, conta aqui pra gente qual que é a atuação de padrinhos políticos na eleição na capital mineira. A gente está falando com o Vitor Duarte, jornalista da Band Minas, ao vivo aqui conosco no Jornal Gente. Por exemplo, Lula, Bolsonaro, governador Romeu Zema, não sei mais quem pode ter algum tipo de influência na política de Minas Gerais, mas como é que estão os padrinhos nessa reta final? Então, nós temos 4 nomes aqui que são os padrinhos, Thaís? Que é o presidente Lula, que ele tem um candidato aqui que não consegue avançar nas pesquisas, que é o deputado federal Rogério Correia, A gente teve uma questão aqui em Belo Horizonte que houve uma discussão se a esquerda, o campo progressista devia se unir. Essa união não aconteceu. Nós temos 3 candidaturas aqui consideradas mais progressistas, uma mais de centro, que é a do Gabriel Azevedo, do MDB, e 2 mais à esquerda,
que é a da deputada federal Duda Salabert e do deputado federal Rogério Correia, Duda Salabert do PDT e o Rogério Correia do PT. Então, o Rogério Correia tem apostado bastante na figura do Lula, a gente vê aqui pelas ruas da cidade vários banners, vários outdoors, né, com ele, com a figura do Lula. Mesma coisa acontece com o candidato Bruno Engler. Bruno Engler, falar um pouquinho dele. Ele foi eleito deputado estadual, uma votação muito expressiva, na mesma eleição que o Nicolas Ferreira foi eleito deputado federal. Então, ele assumiu ali uma figura central na direita aqui em Belo Horizonte. Então, foi uma figura um pouco mais conhecida do que o Rogério Correia, né? Inclusive, ele aparece, o Bruno Engler, ali em segundo lugar nas pesquisas. E a imagem completamente atrelada à do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente, nos debates, nas propagandas eleitorais, eles usam bastante a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente esteve aqui num evento de campanha do Bruno Engler, um evento grande que aconteceu em um espaço de eventos aqui na cidade. Então, ele tem uma participação bastante ativa, acredito eu, até um pouco mais do que o presidente Lula na campanha do Rogério Correia. Então, a gente tem o Lula na campanha do Rogério Correia, o Bolsonaro na campanha do Bruno Engler, e aí que está uma questão curiosa aqui em Belo Horizonte, porque o ex-prefeito Alexandre Calil, que deixou a prefeitura, repito, para que o Fuad Noman assumisse para ser candidato ao governo do estado, ele disputou a eleição com o Romeu Zema, uma eleição bastante truculenta. O Romeu Zema ganhou em primeiro turno, mas com muitos ataques do Calil ao Zema e vice-versa. E depois, agora, com a eleição para prefeito esse ano, o Alexandre Calil não apoia o candidato que era vice-prefeito dele, que é o Fuad Noman. Ele decidiu apoiar o candidato Mauro Tramonte nessa eleição, assim como o Romeu Zema. Então, acabou que eles acabaram apoiando o mesmo candidato, eles que foram adversários na eleição para o governo de Minas, agora apoiam o mesmo candidato, os dois trabalhando aí na candidatura do Mauro Tramonte. E são figuras importantíssimas no cenário político aqui de Minas Gerais. O Alexandre Calil foi um prefeito com uma aprovação alta aqui em Belo Horizonte, né? Passou a prefeitura para o Fuad Noman. E o Romeu Zema, a figura que foi eleito, né, numa eleição contra o candidato que já tinha sido governador, que era o Antônio Anastasia, do PSDB, e também foi reeleito em primeiro turno contra o Alexandre Calil. E aí, né, coisas da política, né, essas movimentações da política, no final das contas, Alexandre Calil e Romeu Zema apoiando o mesmo candidato, Mauro Tramonte, que são figuras aí, são padrinhos políticos importantes aqui no estado. Cada eleição, cada capital, cada cidade, a sua história. Eleição municipal é sempre muito rica, porque tem esse tipo de questão também. Aquela polarização, meus amigos, não se reflete necessariamente. E a gente tem visto aqui, conversando com jornalistas da Band em todo o país, que em pouquíssimos lugares se reflete. É muito mais a política local, os atores locais, a aprovação da gestão do prefeito, isso tudo que pesa numa eleição como essa. Deixa eu agradecer então ao Vitor Duarte, jornalista da Band Minas, que falou ao vivo aqui com a gente. Obrigada, Vitor. Volte sempre, hein? Obrigado, sempre um prazer, estamos às ordens. Tá aí, o Grupo Bandeirantes está mobilizado. Você está acompanhando isso para acompanhar a eleição 2024. Você não perde um detalhe. Vai ser cada vez mais intensa a nossa cobertura até o grande domingo, dia 6 de outubro. A Rádio Bandeirantes está preparada, né, Thaís? Escala reforçada, né, Pedro? Dia 6 Estaremos todos a postos. Estaremos a postos aqui, trazendo informações de todo o Brasil, muita prestação de serviço que é importante na eleição, principalmente no rádio, para você, eleitor, conseguir votar com consciência, tranquilo, com todas as informações que você precisa. Jornal Gente, todas as manhãs ao vivo pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pelos aplicativos, o Band Play está entre eles na internet para você baixar e nos acompanhar também todas as manhãs pelo seu celular, tablet ou computador. Rede Bandeirantes de Rádio.